Bom dia, Cris. Bom dia a todas as ouvintes e ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na nossa coluna de Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de falar sobre um tema que é fundamental na nossa vida, na vida de toda a população, ou da grande maioria da população, que é o transporte público, que é o nosso direito ao transporte. Transporte de qualidade, um transporte que garanta a mobilidade, a acessibilidade, um transporte que seja, antes de tudo, um dever do Estado e um direito de todas as pessoas, de todas e todos os cidadãos e cidadãs. O transporte público no Brasil tem sido um grande problema e em Campinas não foge a essa regra. Campinas, infelizmente, nunca conseguiu implantar um sistema de transporte que fosse efetivamente controlado pelo poder público. O fato de nós não termos, inclusive, mais uma empresa de transporte que opere o sistema diretamente, como fez a INDEC durante um certo período, faz com que o poder público tenha um menor controle da realidade do sistema de transporte. Isso porque, operando uma frota diretamente, uma parte da frota municipal, como fez a INDEC, o poder público tinha condições de ter acesso direto a determinadas informações que não tem mais, referente aos preços, por exemplo, dos insumos que compõem a planilha, que vai determinar o valor das tarifas. Infelizmente, em Campinas, durante um determinado período, na gestão entre 93 e 96, houve uma entrega praticamente completa do sistema de transporte às empresas privadas, chegando ao absurdo, por exemplo, da emissão dos bilhetes ser feita pelas empresas privadas através da sua associação, da Transurc. Ou seja, o poder público perdeu um meio de controle fundamental para saber a circulação, número de passageiros que circulam, as condições dessa circulação, e o poder público abriu mão disso. E esse tema do transporte, se ele sempre foi importante e continua sendo, agora em Campinas é mais importante ainda. Isso porque nós estamos aí às vésperas de um novo processo de licitação. Processo esse, inclusive, que é resultado de uma pressão, nós podemos utilizar a palavra, uma pressão legal, legítima, do Ministério Público sobre a Prefeitura, na medida em que sabe-se lá quanto tempo não havia uma licitação e as empresas estavam operando praticamente em condições ilegais. Só que o problema é que essa licitação, diferente do que diz a própria legislação em Campinas, porque Campinas tem um conselho municipal de transporte e tráfego, diferente do que diz a própria Constituição, que prevê a participação popular, e a lei orgânica do município de Campinas também prevê essa participação popular, essa licitação vem sendo construída a portas fechadas por parte da Prefeitura Municipal, por parte do governo Jonas Donizete. E isso nós não podemos admitir, porque exatamente nesse momento dessa licitação que é importante garantir que a licitação seja feita para garantir efetivamente o direito ao transporte, para mudar a lógica atual que determina todo o sistema na ótica do lucro, do ganho das empresas privadas que operam esse sistema. Basta ver a maneira como as linhas são determinadas. As linhas não são determinadas pensando no conforto, na comodidade do usuário. São pensadas na lógica do ganho das empresas. E isso precisa mudar. Nós temos a obrigação de nos mobilizar em relação a esse processo. O transporte é um direito, ele não pode ser um privilégio, ele é um direito. Ele tem que ser um direito que garanta uma vida digna às pessoas, inclusive nos seus deslocamentos, que garanta acessibilidade, que garanta a mobilidade. Então, mais do que nunca é necessário, nós entendemos a importância desse tema e a importância de nos mobilizarmos para garantir que a Prefeitura Municipal de Campinas respeite a população e faça consultas públicas, audiências públicas, um processo efetivamente de participação da população nessa discussão da licitação que está para ser realizada. Isso é fundamental, nós não podemos abrir mão. A questão da democracia participativa numa democracia é essencial. Nós não podemos prescindir da participação da sociedade nas decisões daquilo que diz respeito às suas vidas. Portanto, vamos lutar, vamos nos mobilizar para garantir de fato que essa licitação resulte numa melhoria do transporte de Campinas, mas uma melhoria para a maioria da população.
Os empresários já ganham muito. Nós temos que ter uma licitação que garanta os direitos do povo. Isso é fundamental para o direito ao transporte, para o direito de ir e vir, o direito de locomoção, a mobilidade e acessibilidade em Campinas. Portanto, fiquemos atentos e nos mobilizemos em relação a esse processo.